Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Pode deixar. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 16º domingo do tempo comum, e no Evangelho de hoje, nosso Senhor nos conta 3 parábolas. Nós estamos no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, onde ali constam várias parábolas. E Jesus, então, conta essas parábolas com o fim de ensinar aquela multidão e ensinar também a nós, que ouvimos a palavra de Deus, alguma coisa a respeito do reino dos céus. Semana passada nós ouvimos a famosa parábola do semeador, que sai a semear a boa semente da palavra de Deus. Hoje nós ouvimos 3 parábolas: do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento na massa. Algumas parábolas, elas têm uma compreensão quase que imediata.
e de fácil explicação, embora todas as parábolas tenham um sentido muito profundo. Mas outras são mais difíceis de entender. Por exemplo, na semana passada, a própria parábola do semeador foi em seguida explicada por Jesus. E hoje, depois que Jesus completa o seu ciclo de parábolas, recordando que no capítulo 13, Jesus está em cima de uma barca, que havia uma multidão muito grande que havia seguido, e lá do alto da barca ele conta as parábolas. Depois que ele termina de contá-las, ele volta para casa com seus discípulos. E ali em casa os discípulos vão pedir ao Senhor que ele explique a eles qual o sentido da parábola do joio e do trigo. Eles não pediram que Jesus explicasse a parábola do grão de mostarda e do fermento na massa. Mas Jesus explicou então o sentido claro da parábola do joio e do trigo. Então nós vamos recordar aqui o que Jesus falou. Na parábola do joio e do trigo, o semeador é o filho do homem. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Os ceifadores são os anjos. E a colheita é o fim dos tempos. Na verdade, nosso Senhor então está narrando aqui toda a história da igreja. E ele elenca então quais são os personagens dessa parábola. E diz exatamente a realidade que nós vivemos. E Jesus aponta para o fim da história. No fim dos tempos, quando os anjos vierem fazer a colheita, então eles separarão os bons dos maus, os justos dos injustos. O trigo será finalmente separado do joio. Mas o que mais nos chama a atenção e o que mais nos espanta nessa parábola que nosso Senhor conta é a realidade de que o dono daquela plantação em que foi semeado o trigo permite que o joio cresça junto com o trigo. Aqui nós não temos muito essa imagem para nós fazermos uma comparação, mas a espiga de trigo e o joio são muito parecidos. Então, por isso é interessante nós vermos que aquele dono foi prudente. Ele sabia que o trigo cresceria e o joio cresceria junto, mas ele alertou aqueles seus empregados que queriam arrancar o joio. Ele disse: deixem crescer a fim de que as espigas se formem, para que não seja o caso de vocês arrancarem o joio e o trigo venha junto. Joio e trigo são muito parecidos. Por isso, então, na parábola, o dono permite que o joio cresça junto com o trigo, para ser recolhido só depois na colheita. Isso significa, então, que Deus permite o mal. Deus permite que os maus eles estejam junto com os bons, e que eles caminhem e cresçam junto com os bons. Esse é o grande mistério da iniquidade. Muitas vezes nós nos perguntamos: por que é que Deus permite o mal no mundo? E por que é que Deus permite o mal na própria igreja? Porque nós sabemos que nesses 2000 anos de história da igreja, houve muitas pessoas justas, santas, uma multidão de santos. Mas infelizmente, porque a igreja é sempre necessitada de purificação, existiram pessoas ruins também, que acabaram se pervertendo. E isso é até hoje. Então, dentro do seio da igreja, não só no mundo, mas dentro da igreja, existem aqueles que são bons, os justos, e existem aqueles que infelizmente cedem às tentações do maligno. Mas nosso Senhor diz: é preciso que isso permaneça até o fim dos tempos. Mas por quê? Vamos recordar o ensinamento de um grande santo doutor da igreja, São Tomás de Aquino. Santo Tomás nos ensina que Deus somente permite o mal, porque desse mal ele pode tirar um bem maior. Deus é infinitamente sábio, Deus é a sabedoria infinita, e Deus também é infinitamente bom e misericordioso. Então, se Ele permite a iniquidade, se Ele permite a existência do mal entre aqueles que são bons, é porque Ele vai tirar dali um bem maior. Mas Santo Tomás elenca ainda 3 razões, explicando especificamente essa parábola do joio e do trigo, porque Deus permite que cresça o joio em meio ao trigo. Em primeiro lugar, para fazer com que os bons cresçam em virtude. Os bons que estão próximos dos maus precisam suportá-los
e precisam crescer assim em virtude. Porque acontece o seguinte, nós sabemos que quando nós somos expostos ao mal, nós podemos ou nos tornar maus também, ou nós podemos fortificar a nossa própria virtude. Nós podemos, de fato, aprender e resistir ao mal. Por isso, Deus permite que os maus estejam entre os bons, que o joio esteja no meio do trigo, para que fortaleça a virtude dos bons. Em segundo lugar, Deus permite que o joio cresça em meio ao trigo, porque o joio pode ser transformado em trigo. Deus então dá o tempo da conversão dos maus. E aqui nós vemos a grande misericórdia de Deus. Deus quer que todos se convertam. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, nos ensina o apóstolo São Paulo. Por isso Deus dá o tempo para aqueles que estão no caminho da iniquidade se convertam. Então nós vemos que essa longanimidade de Deus também faz parte do seu plano de misericórdia. Os maus estão entre os bons para que os maus possam se converter. E nós todos estamos incluídos nessa caminhada. Nós precisamos saber o seguinte, aqui essa parábola diz respeito à igreja em geral, mas diz respeito a cada um de nós. Nenhum de nós é plenamente trigo bom e nenhum de nós é plenamente joio. Nós sabemos que dentro do nosso coração, bem e mal estão misturados. E nós precisamos nos esforçar para fazer com que o bem prevaleça. Nesse sentido, é por isso que Deus permite que o trigo cresça junto com o joio. Porque há o risco de o trigo se transformar em joio, mas também há a possibilidade do joio se transformar em trigo. Os que são bons podem se perverter e podem se tornar maus. Mas, por outro lado, os maus também podem se converter e se tornarem bons. Por isso nós precisamos estar atentos àquilo que existe dentro do nosso coração. São Paulo mesmo nos ensina que aquele que está de pé tome cuidado para não cair. Nesse sentido, então, nós vemos o terceiro ponto que Santo Tomás de Aquino nos ensina, de que Deus ele permite o joio no meio do trigo e vai separar só no fim dos tempos, na colheita final, porque nós não somos capazes de aqui nesse mundo separar o bem do mal. O nosso juízo é um juízo imperfeito, porque nós não temos a visão de todas as coisas como Deus tem. Só Deus é onisciente, só Deus conhece o profundo dos corações. Só Deus sabe exatamente a porção de bem e a porção de mal que há dentro de cada um. Então, por isso, é preciso dar o tempo. Deus nos dá o tempo. E aqui nós temos um grande ensinamento. Se nós sabemos que existe o bem e o mal, e esse bem e mal não está somente espalhado no mundo, mas está dentro do nosso coração, nós não podemos julgar as pessoas. Então nós não podemos fazer aquele movimento de criar facções e movimentos, daqueles que são bons e daqueles que são maus. Já houve vários momentos na história da igreja em que um grupo julgou ser o grupo privilegiado dos bons, do trigo bom, e quis eliminar os outros. Várias heresias também, circularam nesse tempo. Por exemplo, os albigenses, os cátaros, lá na época de São Domingos de Gusmão, que, fazendo parênteses, por acaso, foi a época em que a devoção do Santo Rosário entrou no mundo para que pudesse resolver esse problema. Então nós precisamos, de fato, ser misericordiosos uns com os outros e compreender que o tempo é o tempo de Deus e o julgamento é o julgamento de Deus. Nós não devemos julgar uns aos outros. Jesus mesmo diz no Evangelho, no Sermão da Montanha: não julgueis a fim de não ser julgados, pois com a medida com que julgardes, sereis julgados também. Então nós não devemos julgar as pessoas, porque Deus dá o tempo de conversão e só Ele sabe exatamente aquilo que está no coração do homem. Nós precisamos então exercer e crescer em duas virtudes. Em primeiro lugar, na virtude da humildade. Porque se nós estamos no caminho do bem, se nós, por exemplo, estamos aqui hoje na Santa Missa buscando a Deus,
se nós temos o dom da fé nos nossos corações, se nós estamos buscando crescer na virtude, tudo isso é dom de Deus. Nada disso é obra das nossas mãos. Existe, obviamente, o esforço nosso de conversão, mas o primeiro movimento é de Deus. São Paulo, na carta aos Filipenses, nos ensina que é Deus que opera em nós o querer e o fazer. Então, por isso, se há trigo bom em nós, se nós estamos frutificando e dando frutos, de bondade, frutos que agradam a Deus, isso é graça do próprio Deus. Agora, se o mal está em nós, aí a culpa realmente é nossa. Porque, na verdade, meus irmãos e irmãs, por causa do pecado original, por causa da marca do pecado que está dentro de nós, existe uma inclinação ao mal dentro do coração de cada um. Então, o joio já está nos nossos corações. Então, aí nós precisamos de uma outra virtude, a virtude da fortaleza para lutar contra o pecado, para realmente nos convertermos. E uma terceira virtude, nós precisamos ser misericordiosos para com as pessoas. Saber que Deus concede o tempo de conversão e não devemos julgar as pessoas, devemos rezar pela conversão delas. Nós não devemos querer eliminar o mal. Aliás, eliminar os maus. O mal, sim, nós devemos querer tirar o mal, do nosso coração, mas não eliminar os pecadores. É por isso que a igreja ensina, que Deus, Ele não ama o pecado, mas ama o pecador. E essa deve ser também a nossa atitude. Nós não devemos odiar os pecadores, amar os pecadores e odiar o mal que eles praticam. Mas é claro que isso na prática é muito difícil. Nós somos tomados muitas vezes por um sentimento de aversão aos pecadores e às vezes até mesmo de ódio. Nós nutrimos muitas vezes raiva das pessoas que estão no erro. Esse é um movimento natural do ser humano, mas que precisa ser modificado, que precisa pela graça sobrenatural ser convertido em verdadeira caridade. Por exemplo, nós vemos muitas pessoas, que se deparam com realidades tão difíceis, às vezes pessoas públicas que cometem grandes pecados, pessoas que estão realmente fazendo mal publicamente, e isso gera uma revolta no nosso coração. E muitas pessoas deixam com que essa revolta cresça tanto a ponto de ela repudiar aquela pessoa e desejar mesmo o mal para ela, desejar a morte para ela. Isso é tudo uma sugestão diabólica. Nós precisamos estar atentos. Não desejar o mal aos maus, mas desejar a eles a conversão e o bem. Isso não significa que nós não devamos condenar o mal. Nós jamais devemos ser coniventes com a maldade, coniventes com o pecado. Mas não cabe a nós julgar os corações, julgar as intenções. Esse juízo pertence somente a Deus. E somente no fim dos tempos nós saberemos quem de fato foi provado pelo fogo e tornou-se então boa semente, trigo que deu espiga e frutos em abundância para Deus. E saberemos ali quem infelizmente cedeu às tentações do demônio, se tornou joio, se petrificou numa atitude de iniquidade e infelizmente foi condenado ao fogo do inferno. Isso nós só saberemos no fim dos tempos. Agora nós estamos no tempo de combate, num tempo de vigilância. Então, estejamos atentos ao mal que cresce de maneira sutil dentro de nós. Como eu dizia, o trigo e o joio são muito parecidos. O joio, muitas vezes, vai nos enganar. Muitas vezes nós vamos pensar que estamos no caminho do bem, mas aquilo ali é algo que vai nos conduzir para o mal. É preciso então fazer um verdadeiro discernimento dos espíritos. É preciso olhar para dentro de nós mesmos, à luz de Deus, pedir as luzes do Espírito Santo e ver dentro de nós o que agrada a Deus e o que o desagrada. E lutar verdadeiramente, bravamente contra o pecado. Mas lutar contra o pecado dentro de nós. Não lutar contra o pecado da outra pessoa, porque a outra pessoa tem o seu combate próprio. Então sejamos humildes, sejamos perseverantes nesse caminho de conversão, mas sobretudo sejamos misericordiosos. Não nos revoltemos contra os maus, mas pelo contrário, rezemos pela conversão deles.
Se todos os bons rezassem, e rezassem ardentemente pela conversão dos maus, com toda certeza haveriam muito mais pessoas boas no mundo. Então cabe a nós, nas nossas orações, jamais esquecemos de pedir por aqueles que nos afligem, porque aí nós cresceremos em virtude e agradaremos a Deus. Que Deus nos ajude nessa nossa caminhada de conversão e que nós nos tornemos verdadeiramente trigo que agrade a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.